o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, muita paz a todos os corações. Aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com a contribuição inestimável do nosso produtor Assari Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Pedindo carinhosamente que os amigos espirituais estejam sempre presentes nas atitudes, no pensamento dos nossos queridos ouvintes. Também está conosco, como sempre, o nosso querido irmão, companheiro, Joel Vaz, da nossa Agendinha do Bem, que fará agora a sua saudação aos nossos amigos. Que o doce Rabi da Galileia, com a sua luz intensa, possa fazer brilhar o amor dos nossos corações. Meus amigos, está chegando o grande momento, do nosso Dr. Marcelo Nazaré, que no dia 30, agora no outro domingo, vai nos apresentar um seminário extenso e intenso, denominado Da Emoção à Lesão. De que maneira esses sentimentos nossos podem provocar lesões no perispírito, que por sua vez vão gerar doenças no corpo físico. E de que maneira nós podemos fazer para o caminho inverso, ou seja, coisas boas que vão gerar saúde para todos nós. Tem muito a ver com a mensagem da doutrina espírita, mas o nosso doutor Marcelo Nazaré, ele é médico, é homeopata, então ele vai agregar à mensagem espírita os conhecimentos que ele tem de medicina profundos e também os conhecimentos que ele tem, porque ele também é um terapeuta consagrado, tem uma clínica enorme no interior de São Paulo. Marcelo foi menino aqui no Rio de Janeiro, trabalhou aqui no Bezerra de Menezes, frequentava Bezerra, e muitos centros espíritas aí, estivemos juntos muitas vezes. Ele tem uma sólida formação doutrinária, além de ter uma sólida formação científica. Portanto, Marcelo estará conosco dia 30 de junho, das 9 da manhã às 17 horas, ali onde está funcionando o nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, gentileza dos nossos irmãos do Abrigo Teresa de Jesus, na rua Ibituruna 53, no Maracanã. As inscrições estão abertas. Nós vamos ter também o lançamento de um livro chamado Caridade, o livro do nosso querido companheiro Ayrton Xavier. Caridade é uma mensagem, foi recebida pelo Chico Xavier, uma mensagem de Fabiano de Cristo. Caridade é a nossa bandeira, linda mensagem. Então o Ayrton mergulhou nessa mensagem, isso gerou um livro formidável, maravilhoso. Então as pessoas que assistirem o nosso seminário do Dr. Marcelo, elas terão direito a receber esse livro. A caridade é o grande antídoto, para que as nossas emoções não se transformem em lesão. Então vão receber esse livro e terão direito também ao almoço e também um intervalo com lanche, cafezinho, biscoito, água mineral, etc., na parte da manhã, e outro intervalo na parte da tarde. Tudo isso, mais estacionamento, etc., vai custar R$30, que é o que nós estamos cobrando, que obviamente é só para fazer face às despesas que naturalmente acontecem. E as inscrições estão abertas, estão se esgotando. Os irmãos podem telefonar para 2224-060, 2224-0736. São os telefones do Instituto Cultura Espírita fazendo as suas inscrições. E também pelo e-mail culturaespírita@oi.com.br, ou ainda Instituto de Cultura Espírita do BR @gmail.com. Os irmãos podem fazer suas inscrições. Como disse, nós não podemos dar esse seminário para multidões. Tem que haver um número limitado de pessoas para que haja efetividade nos ensinos, nos exercícios, no que vai ser apresentado para as pessoas. Portanto, há limitações na quantidade de irmãos nossos que podem se inscrever. Então, telefone, porque nós sabemos que as inscrições já estão se esgotando. Mas a nossa atividade regular, no sábado agora, dia 22, permanece. Nós vamos ter de manhã cedo,
de 8h30 às 10h30, mediunidade, e de 10h30 ao meio-dia e meia, doutrina espírita. São aulas do nosso querido Silvio Cruz de Portugal, base para poder compreender o resto dos ensinos que acontecem à tarde no nosso instituto. Depois nós temos o Esperanto, das 10h30 ao meio-dia e de 1h30 da tarde às 2:45. Esperanto, são duas turmas de Esperanto básico 1 e 2, com o nosso querido companheiro Altamiro Rocha. E agora, neste sábado que está chegando, o quarto sábado, vamos ter a nossa Maria Amélia Braguilholi Serrana, 1h30 da tarde, apresentando a obra de André Luiz, Libertação, de 1h30 às 14h45. E, finalmente, às 3h da tarde, o nosso querido irmão Ivan Tawil, que é um advogado de renome internacional, ele está estudando a religião espírita. Como é um advogado, está estudando a lei natural, a prevenção de conflitos. E ele vai abordar, nessa nossa reunião agora de 22, a organização em rede e a lei da sociedade. Portanto, é a pessoa adequada, né, para apresentar o Dr. Ivan Tawil, que é um dos beneméritos do Instituto há muitos anos, desde os tempos de Olinda, é um grande cooperador do nosso Instituto de Cultura Espírita. Estão todos convidados e nós ficamos muito felizes com a presença de cada um. O nosso Joel Vaz, com a sua agendinha, por favor. Muito obrigado. Nós falamos na semana passada do Lar de Teresa, ali em Copacabana, mas me acena aqui com uma orientação o nosso querido Humberto Afonso, que trabalha conosco na produção da Genia Espírita, visitando as casas espíritas do Rio de Janeiro e de fora até. E ele nos diz então, o Lar de Teresa fica na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, e tem um núcleo. Isso aqui, o 709 da Nossa Senhora de Copacabana é a esquina de Santa Clara. Isso. E tem o núcleo Paulo Estevão, que também fica na Nossa Senhora de Copacabana, 462, esquina de Paula Freitas. Isso. São duas unidades. O trabalho lá é para valer mesmo. O Lar Paulo de Tarso, que é do Instituto Espírita de Estudos e Assistência Social, também nos manda uma programação maravilhosa. Reuniões de segundas e terças-feiras às 20 horas, às quartas-feiras às 15 horas, quintas-feiras 19 horas, sábado às 17 horas. É a semana toda de atividades. E o lar fica também em Copacabana, mas ali na rua Souza Lima, no número 433. Uma casinha também muito simpática, muito querida. O Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança foi fundado em 1942, tem 80 anos. Veja a perseverança, a eficácia do trabalho desses irmãos que tocaram a casa, tocaram até hoje esses trabalhos. Fica ali na rua São Manuel, número 12, em Botafogo. E ele mantém, às terças-feiras, às 15 horas, uma reunião para debates, tem palestrantes, tem estudos do Evangelho. É uma programação muito, muito agradável que ocupa parte da tarde, que também é muito oportuna para quem tem esta disponibilidade. O nosso querido amigo, o Laércio Barbará, do Grupo Espírita Regeneração, é a Casa dos Benefícios, né, como é chamada, que fica situada ali na rua São Francisco Xavier, no número 608, no Maracanã. E convida para que todos venham participar das atividades da casa. De segunda a sexta-feira, a partir das 19 horas, vamos estudar o Livro dos Espíritos. E junto também o Evangelho segundo o Espiritismo. Durante a tarde, no horário das 17h30, temos um estudo também aprofundado do Evangelho, e nas segundas, quartas, às 16 horas, e também às sextas-feiras, às 17 horas, abordando temas doutrinários diversos e tal.
vale a pena fazer uma visitinha ali ao Maracanã, na rua São Francisco Xavier, 608, e conhecer de perto essa belíssima casa espírita. Diga-se passagem, fundada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Pois é. Eu tinha anotado aqui, mas de repente eu fiquei em dúvida se foi ela mesma que tinha sido. Acho que foi a única casa que o Dr. Bezerra de Menezes. Que maravilha. Entre tantas razões para visitar esta casa bonita, tem mais em frente uma. ao UERJ. Bem em frente ao UERJ, exatamente. Bem em frente ao UERJ. Bom, do Paraná, o Estevão Gutierrez Bernardo Torres, que é um batalhador da divulgação da doutrina, ele diariamente passa uma série de conteúdos sobre a doutrina através da internet, dando visão ao movimento espírita no interior de São Paulo. Ele foi amigo, ele conviveu com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, e ele pede que repita-se a informação de que os estudos sobre a obra do Dr. Hernani são de uma riqueza extraordinária, que devem ser feitos por todos os espíritas, por todos aqueles que se interessam pelo bem, e que sugere ele que as casas espíritas façam pequenos seminários aproveitando esse centenário para ter uma visão mais correta deste engenheiro, cientista, reverenciado no mundo inteiro, inclusive por Dr. Ian Stevenson e outros tantos, Rabindranath Tagore, enfim, uma porção de grandes personalidades que... Bom lembrar que o Instituto Brasileiro de Pesquisa Psicobiofísica continua trabalhando. O Dr. Ney Prieto Pérez é um dirigente atual. Este ano, inclusive, o Instituto Cultura Espírita trouxe aqui a equipe do Instituto, né, com o Dr. Ney, ficaram o dia inteiro conosco apresentando o trabalho do Dr. Hernani. De maneira que eu acho que eles estão disponíveis, podem ser convidados a qualquer momento, e estão realmente dispostos a divulgar essa obra, divulgar, inclusive com livros de material de trabalho magnífico que o doutor apresentou para nós. Maravilhoso, que as casas espíritas fiquem atentas a esse trabalho. Volto na próxima semana. Ok, se Deus quiser. Vamos então ao nosso intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Ofereço um livro de presente. Sugerimos a obra Minhas Memórias Alheias, do professor Celso Martins. Com bom humor e sabedoria, o autor comenta fatos do movimento espírita e revela detalhes dos principais divulgadores da doutrina de Kardec. Os pedidos podem ser feitos pelos telefones 021 2224 1060 ou 2224 0726. Os livros serão entregues pelos Correios ou podem também ser adquiridos na loja do ICEB. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos retornando com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, utilizando a Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, a emissora da Fraternidade, que generosamente nos acolhe aí todas as semanas, e com a contribuição inestimável também do nosso Toninho Barbosa, nosso engenheiro de som, que fica ali nos ajudando para que nós possamos, com um mínimo de qualidade, apresentar o nosso trabalho. Nesse momento vamos responder aos nossos ouvintes. Dessa vez a pergunta veio pela internet, né, Sabi? Foi. E veio lá de Minas Gerais, Juiz de Fora, o Manuel de Miranda Correia. Interessante, né? Juiz de Fora. Porque ele pergunta assim: existe algo além dessa vida em que nós estamos? E ele arremata: por que a ciência não nos prova que a vida continua? Eita! Veja bem, Manuel, ainda não se pode dizer que a ciência confirma a imortalidade da alma, até porque existem muitas controvérsias no meio científico. Mas nós podemos afirmar que inúmeros cientistas e pesquisadores têm apontado a realidade do espírito.
Não se pode esquecer que grandes sábios da humanidade, como Krishna, Buda, Confúcio, Sócrates, Platão, Pitágoras, Elias, João Batista, Francisco de Assis, Kardec, Gandhi e tantos outros, eles sempre falaram da realidade da vida além do mundo material. A crença na imortalidade da alma, ela vai além dos determinantes da nossa ciência. Ainda engatinhando está ela no caminho da união com as leis de Deus. Essa crença só será estabelecida quando o homem entender que é a imortalidade espiritual que esclarece a perfeição da justiça divina, ao oferecer múltiplas oportunidades para a correção das faltas e o aperfeiçoamento humano. Não fossem os imortais em espírito, e ficaríamos submetidos à rapidez de uma vida material e com limitadíssimas chances de alcançarmos melhores patamares de crescimento. O espírito perecível, ele seria a negação de um Pai justo e perfeito que a todos espera em suas múltiplas moradas. Então, veja bem, a questão, Manuel, não é a ciência confirmar a imortalidade da alma. Na verdade, nós colocamos na responsabilidade, nós colocamos aos pés da ciência uma responsabilidade que, na verdade, ela deveria ser atenuada. A ciência não tem que confirmar a imortalidade da alma, muito menos a existência dos espíritos. O que a ciência tem que fazer é, ao longo do tempo, da vida, das eras, ela vai se aperfeiçoando e ela vai, então, considerando como normais os fatos que hoje ela rejeita porque não pode provar, porque não entende. A mesma coisa acontece quando os astrônomos, eles descobrem, outro dia mesmo eu estava lendo, os astrônomos descobriram mais cerca de 20 ou 30 planetas no exoespaço, ou seja, fora do nosso sistema solar, que eles têm a probabilidade de ter vida porque existe a probabilidade de ter água. Quem é que disse que a água é o padrão universal de vida? Não é? Então, a água é padrão de vida nosso. Agora nós extrapolamos para o resto do universo a questão de ter ou não ter água, portanto ter ou não ter vida. Então, o mundo espiritual, ele existe, a vida espiritual, ela continua, tudo está nos seus lugares e continuará sempre, independente da confirmação científica. A confirmação científica será uma consequência do crescimento e da evolução do espírito em si. Existem algumas questões interessantes, né, porque a ciência geralmente trabalha com uma visão bastante pragmática, né? Ou seja, repetidas as condições normais de temperatura, de pressão, etc., aqueles fenômenos vão acontecer. Mas isso não ocorre quando há origem inteligente dos fenômenos, né? Então, não necessariamente os espíritos estão à nossa disposição para repetir aquelas condições, as coisas acontecerem. Isso é um grande desafio. Não é que a ciência tem que ter uma nova abordagem, que não é a mesma abordagem material para o entendimento dos fenômenos, que são fenômenos espirituais. Então, inteligências que estão produzindo aquelas coisas. E não são só inteligências, são vontades que fazem aquilo que lhes apetece, não o que apetece ao cientista. Então, para o cientista, é uma dificuldade, é natural. Mas é interessante que ao longo dos anos é tão grande a quantidade de provas que apontam para... E não há uma explicação melhor do que a continuidade da vida, não há. Então é tão grande que estatisticamente fica impossível dizer que a vida não continua. Não é? É isso que está acontecendo. Ainda hoje, logo depois de Kardec, vários cientistas se debruçaram sobre isso. E a notícia que a gente tem é que todos eles acabaram aceitando a continuidade da vida, né? Ainda hoje nós temos informações de inúmeras pesquisas feitas nas universidades americanas, da Suécia, da Alemanha e outros países desenvolvidos, em que vão se juntando, né? Juntando pilhas de coisas que comprovam a existência da vida após a morte. A vida continua. Nós ainda há pouco falamos com o Joel aqui, no nosso Dr. Hernani, né? Ele estudou
a reencarnação, a transcomunicação, estudou, enfim, são tantas coisas que é absolutamente impressionante. Agora, é difícil para a ciência fazer uma admissão pública dessas coisas, porque não obedece à metodologia tradicional da ciência. É só por isso. Mas daqui a pouco será tão grande a quantidade de elementos disponíveis no mundo inteiro sobre isso, que não há outra alternativa. Tem que aceitar, né? Tem que aceitar. E acho que nós estamos caminhando nessa direção. O nosso irmão Manuel de Miranda manda outra pergunta dentro dessa linha, né? Por que os homens da ciência rejeitam tanto a existência de Deus, aliando-se com os materialistas de toda a ordem? Olha, Manuel, essa pergunta ela requer uma profunda reflexão sobre a natureza humana. Certa vez, na minha adolescência, um grande amigo espírita, hoje desencarnado, né? Ele era um estudioso da doutrina e tinha uma grande experiência de vida. Diante de uma pergunta parecida com a sua que formulei, eu formulei, né? Ele respondeu que somente o processo reencarnatório poderia dar uma resposta plausível a essa questão. Ele colocou-me na época, né, a seguinte ideia, que eu vou reproduzir para você, porque eu achei que a resposta seria pertinente à sua pergunta. Imagine que ao longo da história do homem, desde as mais remotas civilizações, o conflito entre as questões materiais, sociedade, ciência, política, artes, literatura e outras formas de expressão do pensamento humano, e as questões religiosas, ortodoxia, fanatismo, perseguições, etc., isso sempre existiu. Esse conflito, por sua vez, gerou por milênios ódios, revoltas, ressentimentos e tantos outros sentimentos negativos motivados pelos desencontros humanos. A partir dos últimos 200 anos, essa é uma citação aproximada apenas com fins didáticos, é que a liberdade de expressão tornou-se mais aceita nos meios culturais europeus. E os cientistas, então, eles passaram a colocar as suas conclusões de forma a serem discutidas sem o perigo das retaliações violentas. Agora, acontece que, embora a evolução houvesse a liberdade de expressão, e essa liberdade foi crescendo, né, cada vez mais, a contestação religiosa não cessou e passou a agir de outras formas, né? A ciência passou a demonstrar os fatos que eram subjetivamente religiosos como concretos. Esses fatos eles não eram ligados necessariamente à teologia, mas sim àquilo que as autoridades religiosas queriam que fosse. Você já imaginou, ao longo, né, desse enorme período, você já imaginou os milhares de espíritos que ao longo, né, desse tempo todo, eles foram, vou usar uma palavra assim, engessados, como se eles estivessem contidos em suas ideias e retalhados em seu trabalho inovador? Como suas memórias espirituais reproduziam as perseguições que sofreram e o seu sentimento diante de seus objetivos? Para eles, Deus e religião se confundiam num só organismo repressor. E diante da liberdade de expressão, eles preferem, evidentemente, negar esse Deus opressor, negar a religião que os anulou. Eu estou me referindo à memória espiritual. Eu estou me referindo aos espíritos nas suas múltiplas reencarnações tendo sido retalhados em suas ideias, né? Então, eles preferem negar esse Deus opressor, negar a religião. Veja bem, meu amigo, essas ponderações daquele amigo daquele tempo, na minha juventude, né, elas me parecem até hoje bastante adequadas. Mas isso está gradativamente se modificando. E já temos respeitados cientistas falando de Deus com o respeito devido ao Criador de todas as coisas, e embaçados em uma fé que só faz crescer a esperança de dias mais harmoniosos. Como, por exemplo, eu posso citar a você um americano, né, o Dr. Francis Collins. Ele
eu vou dizer assim, o homem mais poderoso da ciência norte-americana, por sua liderança nas pesquisas do genoma humano, que ele faz questão de professar publicamente através da sua fé cristã. Ele tem um livro chamado A Linguagem de Deus, que eu recomendo para você, né? E esse livro fala sobre o código genético. E ele diz que o código genético exatamente é a linguagem de Deus. É a forma como Deus se expressa para poder trazer à humanidade a continuidade, as relações sociais, a vida biológica, a ascendência, a descendência e tudo mais. Então, através do estudo que ele fez do genoma humano, ele diz que ali está implícita a presença e a vontade de Deus. Isso porque o Francis Collins é cristão. Né? Interessante que, historicamente, houve sempre a separação, né? Ciência era uma coisa, filosofia era outra, a religião era outra. Isso tem a ver com essa coisa, essa separação da ciência e da religião, né? E, sobretudo, como você citou muito bem, aquele aspecto opressor das religiões que se julgavam donas da verdade. A ciência foi negando isso gradativamente e criou-se uma desconfiança, uma distância entre um e outro. Mas com a doutrina espírita, que é uma ciência, que é uma filosofia e é uma religião, isso tudo ao mesmo tempo, esse gap, né, quer dizer, essas diferenças tendem a zero. E, na verdade, o Espiritismo é uma religião científica, uma ciência filosófica e uma filosofia religiosa científica. Tudo isso faz um grande mix, né, que só com o tempo é que nós vamos aceitar. Agora, é claro que essa revelação não virá nos templos, virá, sobretudo, dos laboratórios. Vamos, então, ao nosso intervalo, e daqui a pouco estará conosco o nosso Geraldo para a internet do bem. Meus amigos, falaremos hoje das causas das doenças, ainda não consideradas pela ciência, e de como elas devem ser neutralizadas. Dizemos ainda não consideradas pela ciência, porque dia virá em que a medicina tratará o corpo físico e o corpo perispiritual. Não mais tratará apenas os sintomas, tentando eliminá-los sem que a causa da enfermidade seja também extinta. Isto porque as causas físicas, hoje pesquisadas pela medicina, não passam de consequência de desequilíbrios existentes no perispírito. A cura real somente acontece se a enfermidade for combatida do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia, de revolta, de não aceitação da vida como ela é. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com o seu mau gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca, todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e é demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida, procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido
e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos, não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmas. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles e, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é a que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos a incluí-los em nossa receita? Esta mensagem é de autoria de José Carlos de Luca e está à disposição de nossos ouvintes na página do ICEB, no endereço eletrônico www.iceb.org.br. Meus amigos, agradecendo a sua gentil audiência, aqui nos despedimos com votos de muita paz. Assim, meus amigos, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, muito agradecidos pela sua atenção e desejando uma semana de muita saúde, muita alegria, felicidade, muita paz. Nossa Saruí, por favor, para as suas despedidas. Também para agradecer a audiência, o carinho, a atenção e desejar a todos muita paz nessa semana que se inicia. Então, até a próxima semana, neste horário, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.